Agora, falando da pandemia, se adiantou aí que hoje o pivô da denúncia de pedido de propina por parte do Ministério da Saúde durante as negociações da compra de doses da vacina AstraZeneca vai acontecer. Qual a expectativa em torno desse depoimento? A expectativa é muito grande, Adriane, porque esse foi o grande fato político aí dessa semana, né? Na semana passada a gente teve as revelações ali dos irmãos Miranda, mas essa semana veio essa informação aí na terça-feira, esse furo de reportagem da Constança Rezende, jornalista da Folha de São Paulo, na qual esse representante, né, de uma empresa de medicamentos, de remédios, fez uma negociação com o Ministério da Saúde e, segundo ele, o Roberto Dias, o diretor de logística ex-diretor de logística, agora já exonerado do Ministério da Saúde, teria cobrado, né, $1 de propina para cada dose negociada, né? Então ele deve depor hoje, o depoimento dele estava previsto para sexta-feira. Quem iria depor hoje seria Francisco Maximiano, que é o representante da Precisa Medicamentos, que era aquela que intermediava a negociação com a Covaxin, com a outra vacina, com a vacina indiana, que ainda não foi liberada pela Anvisa. Porém, como ele obteve um habeas corpus preventivo lá no STF, né, assim como foi com o Carlos Wizard ontem, ele poderia não falar nada, né, como aconteceu ontem. Então os senadores entenderam que esse depoimento hoje seria muito pouco produtivo. Então ele foi reagendado, né, deve acontecer na próxima semana, ele ainda não tem data, e anteciparam o depoimento do Dominguete. Ele chegou hoje pela manhã a Brasília, entraram em contato, ele poderia depor hoje e já vai depor, e a gente certamente deve ter um dos depoimentos mais tensos aí, porque há também a tentativa, não só por parte dos opositores do presidente Jair Bolsonaro, de obter mais informações, como também da parte da base, né, do governo ali, que está, por mais que seja menor, mas é barulhenta e tem feito, né, muito barulho, muita movimentação ali na CPI, de tentar desconstruir a versão apresentada por ele à Folha de São Paulo, né? Certamente a gente vai ter muito mais detalhes hoje, né? A CPI já está em cima dessa situação desde que ela foi revelada. Novos documentos, novas provas de encontros e de negociações podem ser levadas hoje. Então a gente certamente vai ter um depoimento bem tenso hoje, um dia muito movimentado ali em Brasília, lá no Senado. E talvez antes, quando a gente fala $1 por dose, talvez você em casa possa imaginar, não deve ser muita coisa não. Mas a gente está falando de mais de 20 milhões de reais, levando em consideração que foi em dólar, né? $1 em cada, e são mais de 400 mil doses, né? São mais de 400 milhões de doses, né? Milhões de doses. Bem mais, assim, né? É o valor. A oferta foi feita, é importante a gente lembrar, essa compra não foi efetuada, né? Essa negociação ela foi rompida ali segundo o Dominguete, né, o representante da empresa, porque não quis pagar a propina. Então, mas se fosse pago, se avançasse e se de fato fosse comprovada essa propina, seriam aí 400 milhões de dólares. E falando em dólar, a gente multiplica por 5, aí vai dar 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? E aí, então, por isso que o Senado quer investigar essa situação, quer saber se houve de fato esse pedido, quem iria se beneficiar dele, porque não dá para imaginar que esse pedido partiria somente, né, iria somente para um bolso numa situação dessa, né? Existe todo um esquema, né? Uma cadeia de ações. E a AstraZeneca se pronunciou ontem, né, de que não teria feito nenhuma negociação com atravessadores, com terceiros, que negocia direto com o governo. Isso, e foi tanto que as doses que foram compradas, né, já havia sido fechada com o governo antes até dessa reunião. Foi fechado o acordo AstraZeneca com a Fiocruz, né, que é a representante do governo federal nessa negociação lá em julho do ano passado, e é esse um dos principais pontos que deve ser tocado hoje pela base do governo, né, para tentar desconstruir essa versão, é mostrar que antes dessa suposta reunião que teria acontecido em fevereiro desse ano, já havia um contrato firmado entre Fiocruz e AstraZeneca lá em julho do ano passado, né, quando a vacina ainda nem existia de fato, né? Então, justamente esse é o ponto que deve ser levantado hoje, que deve ser colocado pelos senadores ali na CPI, pelos senadores que defendem o governo e não confiam nessa versão apresentada pelo representante. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.